Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis capítulo 22. Hoje nós vamos começar a experimentar um crescimento tremendo. Abra o seu espírito, alargue a sua mente e deixe Deus trabalhar na sua vida hoje, amado. Estamos aqui hoje para deixar Deus ministrar na nossa vida. Quantos creem, digam amém. Gênesis capítulo 22, versículo 1 diz: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão? E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que indicarei. Meus irmãos, podem tomar assento, deixe sua Bíblia aberta. Há verdades tremendas neste texto hoje para nós, mas eu queria chamar a atenção, porque nos programas anteriores teve que dar uma cortada, porque nós falamos muito. Mas pegue o versículo 33 ainda do capítulo 21, porque algumas verdades que eu gostaria que ficasse gravada, que nós ministramos terça-feira aqui, porque é importante que Deus não nos prova além daquilo que podemos suportar. Diga comigo: Deus não nos prova além daquilo que podemos suportar. Deus preparou Abraão para esse grande desafio. E Deus tem nos preparado para esse grande desafio que Deus tem para nós, amado. Há algo muito poderoso que Deus tem para a nossa vida. E o versículo 33 diz que naquele momento Abraão, por sua vez, plantou uma tamareira em Berseba, e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Eu falei de algumas verdades poderosíssimas nesse versículo 33, porque é importante para você compreender o capítulo 22. Preste atenção que Abraão, no versículo 33, ele criou a sua vida um oásis. Infelizmente hoje a vida de muitas pessoas é um inferno, é um deserto. As pessoas não têm paz, as pessoas não têm alegria, e culpa o vizinho, culpa o pastor, culpa a igreja, culpa o governo, culpa muito, até Deus. Quando na verdade, muitas vezes a nossa vida é resultado das decisões e das ações que nós tomamos. E aliás, muitos não vivem o melhor de Deus porque não desfrutam e não plantam coisas boas. O texto me diz que Abraão plantou tamareira. E eu disse a vocês, quando eu estive em Israel, eu tomava café, almoçava e jantava tâmara. E é a coisa mais gostosa, doce, é uma delícia. E o que me ensina esse texto, amado, que muitas vezes no nosso corre-corre da vida, no dia a dia, no trabalho, em luta, nós esquecemos de correr atrás do que é mais importante, atrás da paz. E quantos, amados, não pode desfrutar? Eu acho lindo, diz Abraão, por sua vez. Quer dizer, ele fez a sua parte, plantou tamareira em Berseba. Ele fez o que, amado, ali? Ele criou uma planta onde ia dar fruto. E eu disse aqui que o mel da tamareira, aliás, de Israel, do Oriente Médio, não é como o nosso mel de Abaetetuba aqui, não. Mel feito de abelha. O mel é feito da tamareira. E Abraão, um homem sábio, ele sabia que ele ia passar um tempo de treinamento. E ele passou 25 anos ali naquele oásis. A tua casa é uma bênção, amado. A doçura, é isso que Deus quer para nós, amados. A doçura, a fruto delicioso, amado. Nós precisamos dar tempo para apreciar a vida com doçuras. E Deus pergunta para Sebastião: quantas tamareiras você já plantou nesse novo ano, querido? Ou será que você está plantando só espinheiro? Será que você está plantando só azeite de andiroba e cupaíba, meu irmão? Que coisa boa quando nós passamos a plantar. E segundo lá os especialistas de Israel, a tamareira, ela serve tudo que ela tem. Parece a carnaúba aí no Ceará. Você vai em Ceará, as pessoas falam que a carnaúba da raiz, a folha, ela serve para tudo, até para chapéu. Assim a tamareira, além de dar um fruto maravilhoso, amados, vamos começar a plantar coisa boa. Em vez de plantar ódio, rancor, inveja,
discórdia, contenda, amargura, comece a plantar tamareiras, amados. E sabe o que eu disse também? Que as árvores, sabe o que elas fazem? Elas olham para Deus o dia todo. Às vezes tem pessoas que passam a semana inteira e não tem tempo nem de vir na casa de Deus, não tem tempo nem de abrir a palavra de Deus, não tem tempo para ter comunhão com Deus. Mas esse texto me ensina que ela não apenas olha o dia todo, mas ela desfruta do belo, ela enfeita. Deus me trouxe à terra para enfeitar, não foi para enfeiar, querido. Deus me trouxe à terra para fazer diferença. E daqui a pouco eu vou falar para vocês como eu preciso e como nós precisamos estar acima da média. É por isso que Deus estava preparando o seu herói Abraão, amado. Mas em vez de plantar tamarineira, muitos plantam tamarino, aquela fruta azeda que quando alguém coloca na boca fecha os olhos, faz uma careta, não tem paz. Já viu pessoas que o rosto é fechado? Eu não estou culpando aqui ninguém, amado. Às vezes a vida amassa tanto que fica que nem um maracujá de gaveta. Mas quando abre a boca só vomita, fala mal da sogra, fala mal do sogro, do pai, de tudo que é gente. Por quê, pastor? Porque a vida se tornou algo terrível, amado. Agora, outra coisa que me ensina esse texto aqui, querido, que plantar dá trabalho. Você tem. E eu acho lindo que diz o texto que ele plantou e mais. Ele fez o quê? Ele invocou o nome do Senhor. Agora presta atenção, porque ele não invocou qualquer Senhor não, amado. Ele não fez um altar para qualquer Deus não. Quantas pessoas acham que pode servir a qualquer Deus? E hoje nós estamos num mundo cheio de deuses. Há um panteão de deuses por aí. Deuses, senhoras, senhores. Mas é interessante que a visão de Abraão era uma visão grandiosa, gloriosa. Eu disse e vou repetir: você é do tamanho do Deus que você crê. Diga comigo: eu sou do tamanho do Deus que eu creio. Agora preste atenção, querido. Abraão estava vindo de Ur dos Caldeus. Abraão, na sua infância, ele tinha algumas síndromes terríveis. Por quê? Porque o seu pai, o seu avô faziam imagem de deuses. E agora, olha a largura e a visão desse homem. Que Deus ele invocou, pastor? Diz o texto, o nome do Senhor, diga comigo, Deus eterno. Diga de novo, o Deus eterno. Mas ele, primeiro, o que ele fez? Ele invocou não de invocado, mas de adorador. Alguém que busca a Deus. E Abraão descobriu o segredo da vida. Eu vou repetir, o segredo da vida é plantar e invocar. O segredo da vida é semear e invocar. Plantar fala de quê? De terra, fala de gente, fala de coisa, fala de pessoas, fala de finitude. E invocar fala do céu, do eterno. Abraão não se preocupou apenas com a terra, mas se preocupou com o céu. Eu respeito todos os ecologistas, devemos amar a terra, respeitar a terra. Ela é tudo para nós aqui, mas não esqueça que essa terra, Jesus disse, o céu passa, a terra passa, mas as minhas palavras não hão de passar. Amado, você tem que olhar para a terra, mas saber que você é do céu. Levanta a tua mão e começa a receber a bênção de Deus esta noite. Não um deusinho, não um Deus qualquer, mas o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Recebe e invoca o nome do Senhor, o Deus que é eterno. Aleluias, glória a Deus. Oh, aleluias. Agora veja como é que termina o capítulo 21. E morou Abraão na terra dos filisteus. Diga comigo, Abraão só passou a morar depois que plantou e invocou. Muita gente não vive, amado. Eu conheço pessoas que fazem tudo para ficar até 8, 9 horas no trabalho. Para chegar em casa, os filhos já estão dormindo, a mulher já está dormindo, para ninguém mais perturbar. A casa se tornou um inferno. Porque é só cobrança, é só cobrança, é só cobrança, é só cobrança. Há pessoas que já viajam
E eu digo para vocês, o melhor lugar da terra é a minha casa, porque é lá que eu moro. Oh, amado, olha para o teu irmão e pergunta: você mora ou você apenas está passando o tempo? Abraão se preparou para 25 anos do que Deus ia fazer na sua vida, amado. Glória ao nome do Senhor, aleluias. Agora sim, queridos, vamos agora ver que o nosso herói estava pronto para o maior desafio. Você sabia que Deus aplica teste como medida de crescimento e fundamentos comprovados a cada pessoa que Ele chama para viver? Viver como, pastor? Acima do geral. Deus estava chamando o homem para viver acima do geral. E Deus queria saber se Abraão era totalmente confiável. Agora chegou a hora. Mas o cara aprendeu a plantar. Aliás, são tantas coisas que eu vou falar hoje para você aqui, que você vai ficar admirado. Como é o tratamento de Deus para a nossa vida, amado. É pena que muita gente sai do nada para lugar nenhum. Abraão não, ele saiu de Ur dos Caldeus para a terra prometida. Abraão aprendeu, e hoje eu vou lhe ensinar o maior segredo da vida. Hoje você vai aprender verdades tremendas. Mas do capítulo 12 ao capítulo 22, são 10 capítulos que Deus prepara o seu herói, amado, para um tratamento tremendo. E eu creio que Deus estava esperando a hora de Abraão ser chamado para esse desafio. Você não está aqui às terça-feiras à toa não, amado. Deus está te preparando. Deus está te adestrando para uma grande obra, amados. Amigos, era o futuro de Deus que estava na mão de Abraão. Meu Deus. Deus investiu em Abraão e Eva, eles falharam. Deus investiu nos filhos de Abraão, de Adão e Eva, eles falharam. Deus investiu no povo antediluviano e eles falharam. Agora chegou a vez de Abraão, querido. O futuro da humanidade estava na mão daquele homem. Deus estava dizendo: eu preciso de embaixadores na terra do céu. Eu preciso de representantes legítimos na terra. E você sabe que quando você faz um teste numa empresa, por que você faz um teste na empresa? Você faz porque você quer o emprego. Todo teste, ele traz o quê? Todo teste, eles sempre antecedem a promoção. Diga comigo: todo teste antecede uma promoção. Olha para o teu irmão e pergunta: está pronto para a promoção de Deus hoje, pastor Luiz? Você está pronto para a promoção de Deus, amado? Está pronto para a promoção de Deus? Agora tem um detalhe: nunca esqueça que toda promoção requer um sacrifício. Não pense que as pessoas ganham de qualquer maneira. Não, amado. O versículo 1 diz: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. A pergunta de Deus para mim e para você esta noite é esta: estamos prontos para ouvir Deus? Nenhum de nós estaríamos capacitado tanto quanto Abraão ouvir Deus se ele não tivesse plantado e adorado. Nunca esqueça isso. É fundamental você estar na sintonia de Deus. É por isso que é importante você estar aqui. É importante você não ficar só lá na poltrona assistindo domingo o programa, ou sei lá o dia que passa. É importante que você venha receber aqui esta unção, esta sintonia, esta revelação de Deus para a sua vida, amado. O nosso herói sabia que ele não poderia ouvir Deus se não tivesse um altar. Como está o seu altar, amado? Abraão preparou um altar. E a Bíblia diz que Deus, ele não procura cantor, Deus não procura pregador, Deus não procura gente que ora muito. Não. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Jesus disse: o Pai procura os verdadeiros adoradores. E Abraão estava com seu ouvido para ouvir Deus falar. Oh, amado, que teste! E era o teste mais difícil do patriarca. Era o teste do holocausto, meu Deus. Agora, o que você acha que passava na mente de Abraão? O que é isso, Deus? O
Que sussurro é esse, meu Senhor? Eu já perdi Ismael, e agora tu me pede Isaque? Deus está perguntando para mim e para você hoje: você está pronto para passar no teste de Deus? Você quer ser um Abraão da vida? Você quer viver acima do geral? Para você viver acima do geral, você precisa deixar de ser criança, ser gente que vive dependendo dos outros, anda de muleta. Não, você precisa ser homem com H. Você precisa crescer. Você precisa entender verdades que eu vou ensinar para você, tremenda. Mas pense o que estava na mente de Abraão. O que é isso, Deus? Eu esperei 25 anos para o milagre acontecer. Agora tu fala no meu ouvido, será que eu estou entendendo, Deus? Tu está dizendo, toma seu filho. Querido, isso aqui é muito sério. Quem sabe Abraão poderia estar dizendo tudo de novo. Amados, a vida é um recomeço. A vida, ela é um recomeço. Não tem jeito. Na hora que você perde a mãezinha, vai ter que recomeçar a vida sem a mãe. Na hora que você perde o pai, vai ter que recomeçar a vida sem o pai. Você perde um filho, um emprego. A vida é um recomeço, amado. E Abraão estava nesses desafios. E nós já ensinamos aqui pelo menos 4 grandes crises que Abraão passou. Diga comigo, ser sonho de Deus na terra. Diga comigo, abra sua boca de profeta. Diga, ser sonho de Deus na terra não é fácil, mas vale a pena. Diga de novo, vale a pena confiar no Deus que não é feito por mão de homens, num Deus que é o Senhor, o Deus eterno. Você sabe o que Abraão disse? Ele não tem início, ele não tem fim, por isso nele eu posso confiar. Oh, dê uma linda salva de palmas esse Deus eterno, glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Mas a primeira grande crise, eu não sei quantas crises você já passou, amado. Não sei, eu já passei várias. Desde o dia que eu deixei a minha querida Bocajuba, há 35 anos atrás, 40 anos atrás. Aconteceu com Abraão. A primeira crise foi quando Deus disse, ei, corta o teu cordão umbilical. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Amado, você nunca será nada na vida se você fizer e ficar no lugar onde você nasceu. Receba esta palavra em nome do Senhor. Eu conheço um casal desta igreja, jovens, que cresceram nesta igreja, mas jovens que sonham. Hoje eles estão no Japão. Eles nunca seriam nada, ou então ficariam na mesmice. Oh meu Deus do céu, levanta a tua mão para que Deus liberte a tua vida de toda mesmice, amado. Desse casamento mesmíssimo, desse trabalho mesmíssimo, desta igreja mesmíssima, de tudo que é mesmíssimo da tua vida. Em nome do Senhor, eu repreendo da nossa vida o espírito de mesmismo e venha a revolução de Deus para a nossa vida. A segunda grande crise que Abraão enfrentou, amado, foi quando ele foi separar de Ló, seu sobrinho. E depois de ir buscá-lo com as cidades gêmeas que tinham sido sequestrados com as suas mulheres, seus filhos e seus gados. Aquela mesma cidade, Abraão intercedeu por ela, mas ela estava já no caniço de Deus. Você sabe o que é o caniço de Deus, né? Já estava fisgado, querido. Foi a segunda grande crise quando Abraão pela manhã acordou. E hoje eu tive a oportunidade de ver lá o Mar Morto. A área onde está Sodoma e Gomorra é só sal. Ninguém afunda no Mar Morto porque há muita salubridade naquela água. E ali o guia dizia, aqui é a área de Sodoma e Gomorra. Lá não tem vida nenhuma, amado. Abraão teve uma grande crise de identidade, perguntando que Deus é esse que destruiu 2 cidades tão próspera como Sodoma e Gomorra. A terceira grande crise que nós aprendemos aqui sobre Abraão, amado, está no capítulo 21. Foi a dor da separação de seu filho Ismael, colocando para o deserto. A quarta crise, e essa é a maior crise que nós vamos estudar hoje, estamos estudando, foi o sacrifício de Isaque. A mais cruel dos 4 testes. Eu não sei qual é o teste que Deus está fazendo com você hoje. Eu não sei quantas crises você já viveu, amado. Mas as crises nos levam a ver
quais são as prioridades de Deus na nossa vida. Deus estava dizendo ao seu herói: herói, está na hora. E muitas vezes nós não entendemos, e às vezes até dizemos que é o diabo, porque as coisas se tornam tão pesadas, tão presas, tão aglutinadoras, tão catastróficas, que a gente pergunta: onde está Deus? Por que Deus não agiu? Ouça o versículo 2: então disse Deus: toma seu filho, seu único filho Isaque. Será que Deus tinha amnésia? Deus não sabia que Abraão tinha Ismael? Por que Deus disse assim: seu único filho, a quem você ama, ou amado? Deus não tem concorrente. Diga comigo: Deus não tem concorrente. Se Deus tiver concorrente na sua vida, Ele não é Deus. É um deusinho, qualquer Deus que você criou, amado. Por isso Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Parece que Deus é irônico. Ele diz assim: o que tu amas, vá para a região do Moriá, sacrifica ali como holocausto. Você sabe o que é holocausto? Holocausto é pegar a criança, botar em cima, virar churrasco, fazer um churrasco da criança. Fazer churrasco. E naquela época, amado, muitas religiões faziam isso. É óbvio que depois, com Moisés, com a lei, foi proibido o sacrifício de pessoas. Mas não havia lei, não havia Moisés. Deus estava chamando. Era um ato atípico. Preste atenção, porque isso aqui é muito importante. Deus estava dizendo a Abraão, ao seu herói, o único caminho de chegar a ele. Deus estava dizendo no versículo 2: Abraão, eu vou te ensinar o único caminho para você chegar na minha presença. Você sabe qual é, amados? Disse: mas Deus, eu já vi o teu milagre. Eu já vi minha mulher com 90 anos, sem ovular, gerar um filho. Eu com 100 anos, produzi uma criança. Deus está dizendo: ei, eu vou te dar o segredo do milagre. Eu vou dar o segredo para você. Porque eu amo esse Deus, amado. Isso é fantástico, isso aqui, amado. Deus estava dizendo: ei, você gerou Isaque da terra, do barro, mas eu vou te dar uma matéria poderosa. Eu vou te dar uma matéria que não é do barro, e que tu não encontra em nenhum lugar da terra. Essa matéria só tem no céu. E se tu usares esta matéria, coisas tremendas acontecerão na tua vida. Se tu estás empolgado com o milagre do nascimento do teu filho, tu com 100, a tua mulher com 90, te prepara, porque tu vai andar acima do geral. Levanta a tua mão, porque hoje Deus entrega sobre a tua vida o sobrenatural de Deus. E o que é barro, sai da tua vida, porque tu vai ter que sacrificar ao Senhor o que é barro, o que é material, para que tu receba o que é espiritual. Deus estava dizendo: Abraão, tu vai ter que me entregar o temporal para me te entregar o eterno. Bendito seja Deus. Isso é tremendo, meu Deus. Deus estava dizendo: Abraão, eu já fiz muita prova contigo, mas eu vou te dar o meu ponto de contato. Você sabe o que é o ponto de contato com Deus? Deus estava dizendo: Abraão, eu vou te dar o meu ponto de contato. Não adianta você chorar, berrar, gritar, rasgar roupa. Deus não está nem aí. É verdade. Tem gente que pensa que vai comover Deus com a sua emoção. Tem gente que pensa que vai comover Deus com a sua lábia. Tem gente que vai começar a convencer Deus com as suas barganhas. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Não, amado. Deus deixou e nos ensinou. Por isso Abraão seria e foi o pai da fé. Isso é fantástico. Deus estava dizendo: olha, o nosso ponto de contato vai ser a fé, para que a fé se estabelecesse ou existisse, a existir do fato de em Abraão. E como é que a fé funciona, pastor? Ei, só um sussurro de voz. Você entende isso, amado? Só o absurdo de ouvir uma voz e ouvir o que Abraão ouviu. Que é isso, Deus? Eu vou ter que sacrificar meu filho no Moriá? Hein, amado? Abraão creu na voz. E você? Você tem crido no que Deus tem falado para você? Quantas coisas eu não criei, amado.
eu tenho pedido perdão a Deus, mas eu tenho visto Deus fazer milagres na minha vida. E um dos milagres que eu tenho visto é esse templo. Não tínhamos condição de ter R$1 milhão e Deus já nos deu R$1 milhão. Eu imaginei ir agora em 2009 para Israel. Jesus me levou em 2008. Levanta a tua mão, toma posse da tua bênção. Recebe a fé que vem de Deus sobre a tua vida e não presunção humana. Recebe em nome do Senhor. Oh, aleluias. Está pronto para ouvir a voz de Deus, amado? A Bíblia diz que Abraão creu. Diga comigo, Abraão creu. E isso que aconteceu, lhe foi imputado como justiça. Agora veja o versículo 3. O que aconteceu? O nosso herói chegou e disse: não, Deus, mas que é isso, papai do céu? Eu não posso fazer isso. Você já imaginou o que vai acontecer? Se nós olhássemos juridicamente, nós temos juiz aqui, ele sabe disso. Isso aí, aqui é isso é terrível. Isso é um assassinato hediondo, querido. O próprio pai matar o filho. Veja como isso aqui é muito sério, amado. Abraão começou a questionar Deus. Diga comigo, a fé. Diga comigo, a fé. Tá, te prepara, irmão, te prepara. Diga, a fé não questiona. A fé obedece. Esse é o problema de muitos crentes. Eles querem questionar Deus. Eles querem achar razão para a fé. A fé não pode ser explicada. Por quê? Porque a fé não é da terra, a fé é do céu. A fé é do céu. E a voz, que foi que diz o verso 3? Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu na direção do lugar que Deus lhe havia indicado. Isso aqui é muito forte, amado. A voz do coração. Você conhece a voz do coração? Muitas vezes é pura loucura. E se torna mais loucura ainda quando você começa com conceitos morais. Era imoral o que Abraão estava fazendo. Mas presta atenção que nós não estamos na moral, na média. Nós estamos aonde? Acima do geral. Nós estamos na fé. A fé vê o invisível, a fé crê no incrível, e a fé obtém o impossível, porque ele era o próprio cobaia. Ninguém que não ouviu a voz poderia discernir quanta loucura estava inserido nesse texto. Deus estava dizendo: sacrifica o teu coração. Isaque era o coração de Abraão. Quem é o teu coração, querido? Será que nós estamos prontos para sacrificar? Era assassinato aos olhos dos homens. Isso acontece pela madrugada, diz o texto, em profunda solidão, quando a voz se fez ouvir: toma teu filho, a quem amas, e oferece em sacrifício no monte que te mostrarei. Eu tive a oportunidade de estar lá no Monte Moriá. Hoje existe o Domo da Rocha, uma mesquita muçulmana, aonde Abraão sacrificou Isaque. E eu fiquei meditando e pensando: meu Deus, 80 quilômetros de Betseba, onde ele estava, até aqui. 80 quilômetros dava uma faixa de 3 dias de viagem. É muito sério, amado. Escute o que eu vou dizer para você. Deus creu em Abraão e fez Deus de Abraão. Vou repetir de novo. Isso aqui é muito sério, tremendo. Deus creu em Abraão, por isso ele se fez Deus de Abraão. Se você não entender esta verdade, o seu Deus se tornará um Deus tão pequeno que não terá domínio sobre a sua vida. Eu disse ainda agora: Adão foi feito do barro, Abraão, todavia, foi feito da fé, material exclusivamente encontrado no céu. Se Abraão, não Abraão, presta atenção, se Abraão fosse o homem do que é geral e normativo, ele nunca teria se tornado o Abraão, o pai da fé, o pai de muitas nações. Abraão viveu acima do geral. Por quê, pastor? Porque o que é geral não conhece intimidade, pois tudo é do mundo, não é íntimo.
Quem vive no geral conhece tudo. Quem vive acima do geral conhece a intimidade de Deus. Vou repetir: o que é geral não conhece intimidade, pois o que é de todo mundo não é íntimo. Por isso que o nosso programa é acima do geral. Gente que vive não pelo que vê, nem pelo que sente, nem pelo que toca, mas pelo que crê. E crê nesse Deus que é eterno, é glorioso. Pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Vou terminar hoje falando esse porquê. Porque Abraão vivia acima do geral. Tem tanta coisa para a gente aprender. Só faltam 22, 23 e 24. Os 3 últimos capítulos da história de Abraão. Mas tem muita coisa, amado. A primeira verdade que eu aprendo nesse texto, desse sacrifício, é que ele aceitou o desafio de crer para ver. Quantos dizem, eu quero ver para me crer? Abraão não. Abraão aceitou o desafio de crer para ver. Tanto que diz na manhã seguinte, ele não contou para ninguém, ele não falou para ninguém. Você já imaginou a dor da alma, a solidão que estava no coração de Abraão, amado? Era muito sério. O segundo princípio, que Abraão vivia acima do geral, porque a fé não é de todos. O Monte Moriá não acontece todo dia, não. Nós não oramos o Moriá nosso de cada dia, não, amado. Moriá é uma vez na nossa vida. O Moriá faz a diferença na nossa vida. Por isso Abraão vivia acima do geral. Terceiro princípio, que Abraão vivia acima do geral: a moral, ela some diante da obediência à fé. A moral jamais levaria Abraão ao Moriá. Ele diria: não, isso aí é um pecado hediondo. Eu vou matar meu filho. Amado, isso aqui é muito sério. O quarto princípio que eu aprendo, que a fé não discute, não barganha, mas obedece. Por isso o texto diz que não houve diálogo nos 3 dias de caminho. O silêncio é a palavra do sábio. Eu imagino o que ruminava na mente de Abraão, ele caminhando e pensando: está chegando a hora. E em quinto lugar, o quinto princípio que eu aprendo, que Abraão vivia acima do geral, é porque Abraão se tornou o pai da fé e não o juiz chamado Jefté. Por quê, pastor? Porque o juiz Jefté, ele quis barganhar com Deus. Com Deus não se barganha, não, amado. Está lá em Juízes 11, 29 a 40. Jefté, quando se viu no aperto, ele disse: Senhor, se tu me deres vitória, quando eu chegar na minha casa, a primeira pessoa que vier me abraçar, eu vou sacrificar a ti. E diz a Bíblia que Deus deu vitória a Jefté, mas Deus não quer barganha, querido. Eu lamento que muitas pessoas acham que pode conquistar Deus com barganha. Não, amado, nós conquistamos Deus pela fé. A Bíblia diz que quando Jefté chegou, que ele se aproxima da sua casa, a sua filha vem dançando com tamborins, celebrando a vitória. E o coração de Jefté se parte, e ele diz assim: ó, minha filha, o que era para ser festa vai se tornou em opróbrio. E contou a história. E aquela moça disse: meu pai, se o senhor fez o voto, vai ter que cumprir. Voto com Deus não se brinca, amado. Há muita gente que paga preço porque fala bobagem, vota e não paga seus votos. E a Bíblia diz que aquela garota disse: meu pai, deixa eu passar pelo menos 20 dias lamentando a minha virgindade, depois serei sacrificada. E a Bíblia diz que aquela menina foi com as suas amigas, passou 20 dias lamentando a sua virgindade. E até hoje em Israel existe esse princípio. E depois ela foi sacrificada. Por quê? Porque Jefté quis barganhar com Deus. Amado, quando se barganha, o sacrifício vai ter que ser sacrificado. Abraão não sacrificou Isaac, porque no coração dele não havia barganha. Nesses 3 dias, 80, 90 quilômetros, Abraão não abriu a sua boca. Oh, princípio tremendo, princípio de Abraão. Por isso, amado, a fé carrega uma ética que lhe é intrínseca. E só existe ética se há Deus. E se há Deus, tudo que Ele pede passa a ser ético, pois sem Ele não existe ética. E as pessoas não entendem esta verdade espiritual, esta verdade tremenda, esta verdade poderosa. Oh, queridos, o versículo 4 diz: do 3º dia da viagem, Abraão olhou e viu o lugar longe. 3 dias, amados, andando em fé. Não sei quanto tempo você já andou em fé. 3 dias crendo, mas ao mesmo tempo o coração ia se apertando quando ele se aproximava.
Mas eu acho bonito esse texto, é profético, quando ele diz no terceiro dia da viagem. 3 dias andando em fé não é nada fácil, amado. Ele estava dizendo: agora está chegando a hora. Mas quando você olha para o terceiro dia, eu amo o terceiro dia. Aprenda esse princípio que eu vou lhe ensinar: nunca toma nenhuma decisão. Vai viajar, espere o terceiro dia. Vai casar, espere o terceiro dia. Ore 3 dias. Por quê, amado? Porque 3 dias fala da minha alma, do meu espírito e do meu corpo. 3 fala de quê? Fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 fala que Moisés entrou no deserto a caminho de 3 dias para oferecer o seu sacrifício. Israel adentrou no deserto 3 dias. Depois de 3 dias no deserto, Israel encontrou água. 3 dias a Arca da Aliança foi adiante do povo em busca de um lugar de descanso. Ao terceiro dia, o povo de Israel deveria estar pronto para receber as tábuas da lei pela mão de Moisés. Quer mais? Depois de 3 dias, eles deveriam passar e atravessar o rio Jordão. Quer mais? Ao terceiro dia, a Bíblia diz que Esté vestiu a sua roupa real para receber o rei. Mas em 7º lugar, o terceiro maior de todos os dias, foi que Jesus Cristo venceu o poder da morte, e em glória, majestade, poder, império e soberania, ele ressuscitou e está sentado à destra de Deus. E Abraão é o pai da fé, mas Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Levanta a tua mão, aliás, fica de pé. Vamos orar ao Senhor e vamos crer esta noite que o sobrenatural de Deus está acontecendo. Oh, aleluia. Oh, meu Senhor. Na próxima semana vamos voltar ao capítulo 4 e continuar. Tem muita lição para nós. Aleluia. Ore, jejue 3 dias, amado. Nós vamos orar ao Senhor agora. Vamos pedir a Deus que Deus ministre sobre a sua vida. Feche seus olhos agora. Aleluia. Você ouviu Deus falar ao seu coração? Aleluias. O que é que você precisa sacrificar esta noite, querido? O que é que angustia a tua alma? O que te tira do sério, querido? Deus acabou de ministrar a você, querido. Deus tem coisa melhor do que Isaac para você. Deus tem a sua herança. Não te agarre em Isaac. Tudo que tu tens pertence ao Senhor. Amandamarras, Xandalariandolo mandarahas. Nada nesta vida é eterno, a não ser o único Deus que tu serves, que é eterno. Tuas roupas passarão, teu carro passarão, tua casa passará, tua família passará. O único que não vai passar é esta fé. Por isso Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Como está a sua fé esta noite, amado? A sua fé está gerando milagre, que você caminha 3 dias em silêncio, diante da dor, da perda, da entrega, da soberania de Deus na sua vida. Levanta a sua mão para o céu agora. Diga: Senhor Deus, diga: Senhor Deus, eu aprendi esta noite que eu preciso andar em fé, e que a fé, ela chama a existir as coisas que não existem. E pela fé, Abraão já cria que Deus ia prover o seu cordeiro. Provê o meu cordeiro, Senhor. O cordeiro para esta luta que eu estou enfrentando. O maior de todos os cordeiros já foi sacrificado. Jesus já entregou sua vida por mim, já entregou sua vida por nós. Mas eu preciso de um cordeiro para ser sacrificado. Diante desta luta que eu estou enfrentando, diante deste problema que é imenso para mim, Senhor, envia, Senhor, o milagre, envia a bênção, envia a resposta para esta causa, e eu te entrego, porque a tua palavra diz: Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, e nos fez herdeiros seus. Eu tomo posse esta noite, Senhor. Eu não aceito, eu rejeito toda forma de dúvida, de medo, de perda, de entrega
a não ser a tua bênção sobre a minha vida. Recebe a minha oração e a minha gratidão, porque eu sei que o Senhor já proveu a minha bênção. Oh, dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Deus abençoe, podem tomar assento.